Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí ao quinto vídeo da série Prioridades do Reino. Muito bem, estamos aqui nesse vídeo, falamos sobre a importância, o papel da igreja em sentido ao discipulado, pastoreio, discipulado. Falamos sobre a conversão, necessidade da verdadeira conversão e depois pastoreio, discipulado, que é cuidar das pessoas. Então falamos sobre ganhar pessoas, evangelizar pessoas e cuidar bem delas. Esses são prioridades do reino. E eu gostaria de falar sobre uma outra prioridade que está ligada a essa prioridade de ganhar pessoas e cuidar bem delas. Quando você avalia a missão da igreja, quando Deus dá a grande comissão, em Mateus 28, repete em Marcos 16, né? Repete em Lucas 24 e repete em Atos, João 23 e Atos 1:8. Então ele dá a comissão para que a igreja cumpra uma ordem. E a ordem, que muitas vezes é confundida, é fazer discípulos de todas as nações. Não somente ir. Como eu falei, ir é um método. Como é que a gente faz discípulos? Indo, batizando e ensinando. Mas a ordem é fazer discípulos de todas as etnias, né? E existem ainda alguns povos que ainda não foram alcançados totalmente. O que é um povo alcançado? Um povo não alcançado é um povo que não tem uma igreja autóctone. O que é uma igreja autóctone? É uma igreja com seus líderes nativos e capazes de andar sozinha, com a sua liderança nativa, que foi ensinada, treinada e discipulada. Então, queridos, uma outra prioridade do reino, que como falei, está ligada a ganhar pessoas e cuidar bem delas, é a obra, é a missio Dei. A missão é de Deus, é claro. Nós sabemos que Deus não depende de mim, de você, da igreja. Se nós calarmos, a Bíblia diz que as pedras clamam. Existem duas testemunhas para garantir que o evangelho será pregado até os confins da terra, né? Enoque e Elias. Mas hoje nós temos que entender que uma das prioridades da igreja é a missão que Jesus nos deixou. Essa missão está ligada ao quê? Está ligada a ganhar pessoas, não somente dentro da nossa cultura, mas em outras culturas, né? Algumas pessoas questionam até, como nós vamos fazer missões em outras culturas se nós não ganhamos o Brasil? Se os americanos pensassem assim, ganhar todo os Estados Unidos para depois vir para o Brasil, nós estaríamos na incredulidade até hoje, porque até hoje os Estados Unidos não foi ganho totalmente. Não se pregou o evangelho totalmente em todos os lados dos Estados Unidos, não foi ganho totalmente. É o país mais evangélico do mundo, porém não foi ainda totalmente alcançado. Então a obra missionária é muito clara, é fazer discípulos de todas as etnias. Então onde tem etnias que não conhecem a Jesus, nós temos que chegar também. Então muitas vezes eu vejo a igreja muito preocupada em evangelizar seu bairro e tudo mais, e tem que se preocupar, mas não tem como prioridade o salvar vidas além do seu bairro. Então, nós precisamos estar em Jerusalém, que seria o local onde a igreja está localizada. Jerusalém Judéia seria o estado que a igreja está localizada. Então, a cidade, o estado. Então, toda a Judéia, Samaria, toda Jerusalém, que é a cidade. Jerusalém Judéia, que seria o estado. Samaria, que seria o país, e até os confins da terra, que seria o mundo. Na verdade, ali a partícula, quando você vê lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a partícula ali, ela dá a ideia de simultaneidade. Então a igreja ela tem que estar envolvida com a missão local e com a missão mundial. Então é importante que a igreja entenda que ela tem que levar o evangelho aos confins da terra. E para isso ela precisa estar fortalecida, ela precisa ser um padrão, ela tem que levar algo que realmente transformou a vida da igreja local. Então a igreja que faz a missão é uma igreja que está levando Jesus, levando a mensagem e também tratando, cuidando das pessoas que estão fora do alcance da igreja. Eu vejo às vezes que tem locais onde o evangelho já foi pregado muitas vezes e lugares que eles nunca foi pregado. É como se você tivesse uma casa, 4 paredes, 4 equipes, e você falar, vamos pintar essa casa. Vai a primeira equipe e pinta uma parede. Vai a segunda equipe e pinta a mesma parede. Vai a terceira equipe e pinta a mesma parede. Vai a quarta equipe e pinta a mesma parede. Ou seja, 4 equipes trabalhando, mas pintaram a mesma parede. Assim,
Desculpa, é no evangelismo. Já se pregou o evangelho 100 vezes para as pessoas escutarem, enquanto tem lugares que não ouviu nem somente uma vez. Então nós precisamos entender que isso é uma prioridade do reino, fazer obra missionária. Infelizmente as conferências missionárias, os movimentos missionários têm fraquejado nos últimos anos, né? Nos anos 90 nós tivemos aí um crescimento muito grande da obra missionária. Eu fiz conferência em vários lugares do Brasil e fora, mas hoje em dia nós não vemos conferências missionárias. Quando vemos, é uma conferência missionária que fala mais sobre a necessidade local do que sobre a necessidade mundial. Então, missões, claro, Jerusalém está dentro, mas Judéia, Samaria e confins da terra precisa também ser alcançada. Desculpa, estou com uma tosse aqui que está difícil até para gravar. Mas eu gostaria que você reflexionasse sobre isso. Nós precisamos investir na obra missionária. E às vezes nem todos vão ser chamados para ir, mas todos são chamados para contribuir e orar. Então nós precisamos nos envolver mais com a obra, com o ganho de pessoas. Me lembro de Dr. Missões, Oswald Smith, era chamado Dr. Missões, e um dia foram na igreja dele, e a igreja é enorme, tinha mais de 900 missionários no campo. Vai, a tosse está braba. Tinha mais de 900 missionários no campo. Foram na igreja dele, chegando lá, se ele conta num dos livros dele, acho que é Clamor do Mundo. E perceberam que a igreja era de chão batido. E perguntaram, mas por que o senhor não fez o chão? Ele falou, isso é um problema. Toda vez que nós juntamos dinheiro para fazer o chão, surge uma necessidade missionária, algum povo está precisando, algum missionário, eu acabo mandando dinheiro para uma missionária e deixo o piso para depois. Estou falando para ninguém tomar uma atitude tão radical, mas nós precisamos voltar à igreja para a obra missionária. Ganhar aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ou seja, na cidade, no estado, no país e no mundo. Essa é uma prioridade que tem sido esquecida pela igreja. Perceba que continua sendo ganhar pessoas e cuidar bem delas. Na igreja local e em todos os lugares onde as pessoas forem alcançadas. Essa palavra que eu quero falar hoje é sobre essa missão. Eu vou começar a trabalhar um pouquinho mais sobre a missiologia, que é o estudo da obra missionária da igreja. Mas eu gostaria que você reflexionasse sobre isso. Pouco se investe em missões. Me lembro quando as igrejas que eu fui pastor, nós falamos que missões era a prioridade da igreja, quando 51% do que era arrecadado era investido em pessoas, 49% mantinha estrutura. Então, nós precisamos de igrejas missionárias, igrejas que estejam dispostas a ganhar pessoas e cuidar bem delas. E essa tem que ser a prioridade do reino. Fica na paz. A tosse eu espero que melhore, mas a mensagem foi dada. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.